Está entrando no ar mais um Globo Rural. Mentira! Hoje eu vou falar se belting é realmente saudável ou se você precisa ter algum medinho. Não sai daí! Evolução vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter do YouTube. Hoje eu vou falar se belting é realmente saudável ou se você precisa ter algum medinho, alguma ressalva em relação a essa técnica. Mas antes de mais nada, clique em gostei, comenta, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Belting é realmente saudável? 100% garantido? Ou você precisa ter alguma ressalva em relação a essa técnica? Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta através do Instagram, aqui do YouTube, até mesmo pessoalmente, até alguns colegas de profissão, amigos cantores que estudaram outras técnicas tipo canto lírico, já me perguntaram em algum momento assim, de alguma forma, se é 100% saudável, ou quanto tempo dura a voz de um belter, se tem algum risco, se é perigoso, se machuca, enfim, se o belting prejudicaria de alguma forma a voz. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer, principalmente para vocês que me seguem, belters maravilhosos, que estão aumentando cada vez mais o número de inscritos no canal, eu tô muito feliz. Então vamos lá, belting é saudável sim, não tem perigo nenhum, você não precisa ter medo de fazer belting. Até porque, pensa comigo, me fazendo essa pergunta, se essa pergunta já passou pela sua cabeça de alguma forma, se você se importou com isso, é porque você quer ou precisa de fazer o belting. E aí, se você ficar com medo, você vai perder tempo. Belting, ele é fisiologicamente saudável, se ele for feito da maneira correta. Bom, a primeira coisa a ser feita para entender essa questão é por que algumas pessoas não gostam de belting ou falam mal de belting ou têm medo do belting. Eu enumerei alguns motivos que eu tenho visto na prática ao longo dos anos trabalhando com essa técnica. O primeiro deles que eu vou citar é, esteticamente, o belting parece um grito. Então a estética do belting é um som potente, forte, que parece um grito. Não é um grito, mas parece. Então imagina um cantor que tenha preferências estéticas diferentes. Tipo, sei lá, bossa nova, um canto mais doce, mais suave. O belting não vai atender às demandas estéticas dele, então vai parecer uma coisa inadequada. O belting, esteticamente, ele deve ser utilizado quando a dramaturgia da música, da canção que você estiver executando ali, ela exigir esse tipo de sonoridade. Se você trabalha com um estilo que não utiliza essa sonoridade, então não vai ter utilidade nenhuma. E outra, o desconhecimento das possibilidades do belting também, porque a palavra belting é utilizada muito para descrever um tipo de som só, mas existem várias possibilidades estéticas para o belting. A principal seria essa, um som forte, potente, né? A palavra belting é utilizada como se fosse um verbo para falar de canto. Belting tá batendo com força, é um som que bate com força, mas essa não é a única possibilidade. Então, a falta de informação também em relação às possibilidades estéticas do belting, principalmente do belting contemporâneo, faz com que algumas pessoas simplesmente criem uma visão estereotipada e negativa do belting. Bom, se esteticamente belting parece um grito por causa do som, tecnicamente eu tenho que deixar claro para vocês que não é um grito. O grito exige muito das suas pregas vocais, exige muito da sua respiração, exige muito do seu trato vocal. O belting, nem tanto. Quando você grita, você faz muito esforço para produzir o som. Tanto é que aquelas pessoas que torcem para futebol depois ficam roucas. Fazendo o belting da maneira correta, você não vai ficar rouco. Pode ficar tranquilo. Eu acredito que como as nossas pregas vocais, o trato vocal tá tudo daqui pra dentro e a gente não vê, a gente fica tratando a voz muito misteriosamente, mas a gente não precisa mais fazer isso. As ciências vocais estão aí para isso. É possível hoje você filmar suas pregas vocais até com câmera 4K, entendeu? Ultra câmera lenta. Então já dá pra gente ver o que está acontecendo aqui dentro. Então tem muita tecnologia, muita informação ao nosso alcance hoje, graças às ciências vocais, à internet, etc. Então já dá pra gente saber o que está acontecendo aqui, não precisa de ficar nesse mistério todo. Em relação às nossas pregas vocais, um grito, ele teria bastante massa, né? Na prega vocal ela estaria bastante espessa, densa. No belting ela não está desse jeito. Eu associo mais o grito à voz de peito, onde as pregas vocais estariam mais densas, mais contraídas, com muita ação muscular, e o belting com menos, bem menos que voz de peito. Então, o belting não é um grito.
esteticamente ele vai soar potente, vai parecer um som muito estridente, brilhante, com volume alto, agudo, mas não é um grito tecnicamente. Com o advento das ciências vocais, como eu tenho falado, e o estudo do belting contemporâneo associado ali com fisiologia, é muito interessante porque a gente entende mais o nosso corpo. Então, na verdade, estudar belting pode fazer com que você tenha muito mais propriocepção, consciência e, consequentemente, controle do que você está fazendo com a sua voz. E claro, você vai passar a fazer com menos esforço, com menos desgaste e com muito mais saúde vocal. Então é até o contrário. Na minha prática de cantor, o que eu percebi foi o seguinte, que depois que eu comecei a estudar belting, eu me tornei um cantor melhor e consigo poupar mais a minha voz, é o contrário. O outro motivo é que belting parece belting. Belting é um belting feito com muito mais esforço do que o necessário. É um belting misturado com berro. Entendeu meu neologismo aqui? Então, se você não tiver uma acuidade auditiva e uma percepção aguçada para entender as diferenças entre as duas coisas, você vai achar que é tudo a mesma coisa. Só que quando a gente vê uma pessoa fazendo belting, a gente entende que ali tá meio gritado, tá meio machucando, só que o som parece. Então as pessoas acham que coloca tudo no mesmo balaio, sabe? Acham que é tudo a mesma coisa. Então entender as diferenças entre belting e belting vai fazer com que você escolha fazer o belting da maneira mais saudável. Outro motivo que faz as pessoas terem uma visão equivocada em relação ao belting, achar que belting é voz de peito. Principalmente os cantores líricos. Mesmo quando eles fazem belting da maneira correta, eles sentem que não é igual eles cantando lírico, principalmente as meninas. Então elas colocam tudo no mesmo balaio. A partir do momento que você entende que voz de peito é uma coisa, belting é outra e a voz de cabeça é outra, aí você começa a sacar e ter uma propriocepção mais aguçada de como que os seus músculos estão trabalhando e de qual a intensidade do esforço ali exigido em cada uma delas. Na voz de peito, tem muito mais contração, muito mais massa no fechamento das pregas vocais. As pregas vocais estão mais espessas, mais grossas, consequentemente você tem que usar mais ar para poder fazer elas vibrarem, então o esforço é muito grande. No caso do belting, a sonoridade não vem dessa massa no fechamento, ela vem mais da ressonância, ou seja, dos espaços supraglóticos, dos buracos que você tem aqui, ó, dentro da cabeça para cima das pregas vocais. Então, belting é muito mais alongamento do que contração. E você encaminhar o som para dentro das suas cavidades aí e utilizar elas da melhor maneira possível para que você tenha uma grande potência, uma grande sonoridade. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar dicas de como fazer belting da maneira mais saudável possível. Antes de mais nada, clica em gostei aqui embaixo, é muito importante que você clique em gostei, comenta, eu gosto muito de saber a sua opinião, compartilha esse vídeo, me ajuda a ajudar outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá, dicas para você fazer o belting da maneira mais saudável possível, sem correr nenhum risco de se machucar ou de prejudicar a sua voz, tá bom? Primeiro, não soprar. Eu vou repetir isso até vocês decorarem, tá bom? Na hora que você estiver expirando, pensa, ó, que o ar tá saindo sem você fazer nenhum esforço. Muitas pessoas, na tentativa de fazer um som muito potente, elas sopram muito, elas vão com muita vontade, botam o ar pra fora com toda... Pro belting não precisa de fazer isso, tá bom? Se você aumentar a pressão na saída do ar, você vai consequentemente aumentar o esforço muscular aqui nas etapas seguintes. Então, a primeira coisa é corrigir essa respiração aí e deixar o ar sair bem gostosinho. Tudo bem? Segunda dica, quando for subindo, pensa que a voz vai diminuindo. Não pense em dar mais volume, em projetar, em dar muito som, em gritar. Não, pensa que você vai tirando a voz. Isso vai fazer também com que você vá dosando ali a contração muscular. Pensa que para você ter volume, você tem que ter espaço e não tensão. Terceira e última dica, não faça belting o tempo inteiro, senão inclusive vai ficar chato de ouvir a sua música vai ficar chapada de dinâmica, né? Trabalha com variação, tira a voz, canta com mais suavidade, escolha os momentos certos de fazer belting, vai ficar mais agradável, vai ter mais nuance a sua interpretação, vai ficar mais gostoso de ouvir, vai ter novidade. E outra também, porque aí você vai dosando, você não fica trabalhando ali sharp o tempo inteiro. E é isso, então trabalha variando para você
não ficar sempre fazendo a mesma coisa, até porque vai exigir muito esforço de você segurar aquela estética ali o tempo inteiro. Pega aí o exemplo de qualquer boa belter que você conhece. A Beyoncé, por exemplo, Mariah Carey no seu auge, a Whitney Houston era a rainha do belt. Quando ela cantava I Will Always Love You, ela começava suave, crescia, fazia os beltão dela lá e depois ela diminuía, terminava pequenininho. Então, se você tiver variação, é uma questão técnica e estética, isso que vai beneficiar a sua voz. É isso aí, belter. Espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!